Irmãos e irmãs, vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 6. Nós vamos ler apenas 3 versos desse Evangelho de Mateus, na versão NVT, que consta projetada. Você que está em casa participando conosco, verá também aí projetado, tá bom? Mas você que tem a Bíblia, eu sugiro anotar, grifar. Cada vez que prega a pastora Priscila, pastor Ginho, pastor Matias, eu anoto lá o dia e grifo. Hoje nós vamos falar sobre oração, a oração que Deus vê. Que Deus nos abençoe nessa meditação. Quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas que gostam de orar em público, nas sinagogas e nas esquinas, onde todos possam vê-los. Eu lhes digo a verdade, eles não receberão outra recompensa além dessa. Pode passar. Mas quando orarem, cada um vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai em segredo. Então seu pai, que os observa em segredo, os recompensará. Ao orar, não repitam frases vazias sem parar, como fazem os gentios. Eles acham que se repetirem as palavras várias vezes, suas orações serão respondidas. Não sejam como eles, pois seu pai sabe exatamente do que vocês precisam, antes mesmo de pedirem palavras do Senhor. Amém? Esse ano nós já temos falado um pouco sobre maturidade, o convite de Deus à unidade, que a maturidade ela acontece na unidade, e também tem um parâmetro ou um referencial que não é qualquer tipo de unidade e não é qualquer tipo de maturidade, senão aquela segundo a plenitude da estatura de Cristo. E também temos aprendido que isso é uma dádiva, é um dom de Deus que é derramado sobre a igreja à medida que a igreja está em unidade, caminhando e crescendo e aprendendo, né? Temos falado bastante já sobre isso desde a largada. E hoje, orando a Deus, eu entendi que um dos temas importantes para nós crescermos em maturidade e unidade é a oração. E a oração é um tema riquíssimo. A Bíblia tem várias passagens que vão falar sobre oração, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Talvez o trecho mais antigo, do pergaminho mais antigo da Bíblia, seja a oração de Débora, da juíza. Veja, é uma oração que ela faz de louvor a Deus ali nas batalhas, e é talvez o texto mais antigo conhecido das Sagradas Escrituras. Orar, a oração é uma dádiva que Deus deu ao seu povo. Quando Deus criou o mundo perfeito, nós já dialogávamos com Deus. Adão e Eva já conversavam com Deus. Depois da queda, essa dádiva permaneceu, porque Deus continuou se comunicando com o seu povo. Então o povo ora a Deus, e Deus também escuta e responde à oração do seu povo. E em muitas passagens da Bíblia, inclusive, as pessoas são capazes de ouvir a voz de Deus, seja diretamente através de um anjo, através de uma visão, através de um sonho, ou através da própria comunidade, né? Então a oração é uma dádiva que permaneceu do Éden para a antiga aliança e permanece na nova aliança, e agora na nova aliança, que é depois da morte e ressurreição de Jesus, ainda mais poderosa, porque é através do Espírito Santo que habita em todos nós, né? Esse Espírito que foi derramado. Então, de certa forma, alguns dizem que a oração é a conversa de Deus com Deus, porque o Espírito de Deus que habita em nós está suplicando ao próprio Deus Pai em favor de nós, através de gemidos inexprimíveis. Então, orar é uma dádiva curiosa. Ao mesmo tempo, a estar maravilhado diante do Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, aquele que é inatingível, que nenhum olho pode ver. Mas ao mesmo tempo, a oração também é estar em intimidade diante de um amigo. A oração, ela é uma luta. Quem nunca lutou aqui em oração por alguém, por alguma causa? Ela é um dever também. Jesus nos ensina de modo imperativo a orar. E ela, além de ser um dever e uma luta, ela também é um deleite, ela também é um prazer. Quem nunca orando no seu quarto secreto, às vezes chorou de alegria, não só por uma resposta atendida, mas simplesmente por estar em oração. A oração tem a ver com o coração, mas também tem a ver com a mente, e tem a ver com aquilo que nós conhecemos de Deus. Portanto, quanto mais eu leio a palavra e mais conheço a Deus, mais rica será a minha oração.
porque, dona Conceição, eu posso trazer à memória, ou o Espírito Santo traz à memória, pensamentos, versículos, pensamentos que vêm do alto. E quanto mais eu conheço a Deus, um portfólio maior de conceitos, de palavras, Deus pode trazer ao meu coração através do próprio conhecimento que eu tenho de Deus. A oração, ela é descrita de diversas formas. No ensino mais catequético, nós falamos da oração de súplica, que é uma oração por você mesmo, pedindo por algo, a oração de intercessão, que é por outrem, a oração de ação de graças. Nós temos também a oração de adoração. Há também na oração o tempo do silêncio, que é ficar em silêncio, simplesmente na presença do Pai. Portanto, eu diria que a oração é a disciplina espiritual por excelência. É aquela disciplina que é a mãe de talvez todas as outras disciplinas. É a disciplina espiritual. Outras disciplinas tem o jejum, a anacorese, que é ficar sozinho ali com Deus, tem a disciplina da leitura. A oração, ela perpassa todas essas distintas disciplinas, né? E segundo a carta do apóstolo Paulo aos Efésios, à medida que nós oramos a Deus com ações de graças, nós nos enchemos do Espírito Santo. Interessante, né? O Espírito Santo é uma dádiva, e nós devemos então estar cada vez desejosos de estar cada vez mais cheios dele. A oração, segundo o apóstolo Paulo, é um instrumento para nós estarmos ainda mais cheios do Espírito Santo. Hoje, eu vou querer falar mais especificamente de uma oração, que é a oração do quarto secreto. A oração, ela pode ser pública, já oramos algumas vezes aqui na célula, tivemos hoje um curso de escola para aqueles que cuidam das crianças, nós oramos ali, são orações públicas. Mas tem a oração pessoal e privada, aquela que acontece com o quarto fechado, aquela que envolve segredo e envolve o secreto, aquela oração que é feita como que num solo sagrado, onde eu posso confessar a Deus a minha vida, os meus pecados. Solo sagrado no sentido de que é muito íntimo, é muito profundo o que está acontecendo ali, é um derramar do coração. Você já orou assim? Você tem o costume de orar assim? De fechar o quarto sozinho, você com Deus? É bom esse tempo com o Senhor, é um dever, é um deleite, varia em cada experiência. A oração do quarto secreto, ela envolve o que na Idade Média eles chamavam da disciplina do segredo. A disciplina do segredo, ela nos leva a abster-nos de fazer conhecidas as nossas palavras e as nossas obras. Então, Priscila, a disciplina do segredo é eu fazer uma boa obra e não contar para ninguém, ou eu colocar diante de Deus uma petição muito particular e eu não falar para ninguém, e eu esperar só no Senhor. Então, normalmente, a oração do quarto secreto é aquela oração que é tua com Deus, que você vai compartilhar talvez com seu cônjuge, talvez com algum amigo muito, muito íntimo, porque ela é feita num ambiente de secreto. É o exercício da busca pelo olhar de Deus e não pelo olhar dos homens. Entende? Em vez de eu querer fazer as coisas para ter o olhar dos homens ou da humanidade, ou mesmo querer ter o olhar dos homens sobre os meus problemas que eu não estou conseguindo resolver, essa prática do secreto é assim: Senhor, isso é eu com o Senhor, estou colocando diante de Ti, vou guardar aqui em secreto, estou esperando em Ti. Eu sou muito grato a Deus pela oração do secreto e por esse espaço de confiança que Deus tem. As Sagradas Escrituras, uma das virtudes que a Bíblia apresenta é a mansidão. E dos resultados da oração que a gente tem em secreto em Deus é ter um coração mais manso. Eu já não, Jesualda, me desespero tanto com as coisas, porque eu entreguei elas diante do altar de Deus. Entende? Essa mansidão é a capacidade de se manter sereno, mesmo quando o problema ainda não se resolveu. É a capacidade de ficar em paz, mesmo quando a tempestade ainda está lá fora. É a capacidade de saber que, para além das nuvens escuras e carregadas,
A lua continua brilhando e as estrelas continuam brilhando, apesar de eu não conseguir vê-la ainda, mas eu sei que elas estão lá, a lua e as estrelas. Apesar de tudo que eu vejo, uma nuvem escura e densa e águas caindo, eu sei que Deus está lá. Então, a oração do quarto secreto, ela tem essa instrumentalidade de trazer paz ao coração e de tornar-nos, cada um de nós, pessoas mais mansas diante das petições, das súplicas e das intercessões. Ela é uma dádiva de Deus. O salmista no Salmo 51, verso 10, vai dizer de um espírito inabalável. A oração do quarto secreto, ela é uma instrumentalidade de Deus para trazer em nós uma força, Neri, para continuar. Eu confio no Senhor, porque naquele quarto secreto Deus traz à memória palavras que me dão esperança, e essas palavras são ministradas ao meu coração, e aí eu continuo confiando em Deus. Hoje eu quero destacar 2 características na sua prática desse ano da oração no quarto secreto, e quero te motivar a orar, falar com o Pai no secreto. A primeira característica é que Deus está presente no secreto. Parece meio óbvio, né? Como bons presbiterianos sabemos que Deus é onipresente. Mas eu vou pedir para pôr ali, o Juca não está mais, o Arthur vai correr ali. O verso que vai dizer assim: mas quando orarem, cada um vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai em segredo, então seu pai que observa em segredo os recompensará. Veja, a primeira característica que a gente pode pensar nessa manhã é que não há lugar onde Deus não esteja. Mesmo em meio às suas loucuras, aos seus anseios, aquilo que você não se sente compreendido, ou você mesmo não se compreende, Deus está ali. Deus está ali. Não há nada de todos os temores, sonhos, desejos que nós temos que Deus não conheça e não tenha ciência. Essa é uma graça. Deus está conosco em qualquer lugar. Portanto, não vivemos numa solidão, mas numa solitude. Eu não estou completamente sozinho, como que desamparado, mas eu estou só com o autor da vida. Vá para o seu quarto. No livro de Isaías, capítulo 26, verso 20, é dito assim: vá, pois, povo meu, entra nos teus quartos, fecha as tuas portas sobre ti, esconde-te só por um momento, até que se passe a ira. Veja, esse quarto que o profeta Isaías, Deus está falando através do profeta Isaías, e fechar a porta, mostra que é um lugar onde a presença de Deus está, onde há segurança, onde há refúgio. No verso 21 é dito que Deus iria sair de sua morada com a sua ira para castigar os moradores da terra, mas aqueles que estivessem no quarto secreto estariam seguros. A ira de Deus iria sair, porque o povo estava em rebeldia, sobre todos, Sônia, que estavam fora, mas ele diz: vá para o seu quarto, feche a porta. Deus não estaria dentro do quarto? É claro que estaria, mas essa ira de Deus do castigo contra aquelas pessoas não alcançaria aquelas pessoas no quarto. Qual outra passagem a gente consegue lembrar de um quarto fechado onde não entra, naquele caso era o anjo da morte? Quem se lembra? A Páscoa. O que acontece? Os umbrais com o sangue do cordeiro viria o anjo da morte para matar os primogênitos, e aqueles que estivessem no quarto fechado, protegidos por aquele sangue do cordeiro morto, estariam seguros. O quarto secreto, quando no Novo Testamento, nessa época de Jesus, era dito, para aqueles que estudavam nas sinagogas constantemente as profecias, em especial do profeta Isaías, era associado a esse lugar da presença de Deus segura. Um lugar onde eu estou seguro, onde o anjo da morte não entra, onde a ira de Deus, ela passa adiante. Os salmos, eles retratam esse lugar de segurança com várias palavras. Algumas são refúgio, outras esconderijo, e há ainda aquelas que são rocha.
O quarto secreto é um lugar de vulnerabilidade e confiança. E a porta fechada sinaliza justamente privacidade. Quem tem filho adolescente sabe, eu ainda não tenho, mas eu fui adolescente, que uma das coisas que eles gostam de fazer é entrar no quarto e fechar a porta. Tem até aqueles que colocam uma plaquinha assim, não perturbe, proibida a entrada de não sei do que, não é? Porque o adolescente ele está começando a conhecer a si mesmo, ele está num processo profundo de descobertas pessoais, e ali ele se sente vulnerável muitas vezes, ele quer ter um tempo de solitude. Veja, solidão tem a ver com desamparo, a sensação de desamparo, tristeza, impotência. A solidão dói. A solitude não, ela nunca é uma solidão, porque Deus onipresente, que é seguro, é reconhecido ali, porque Ele está conosco, inclusive no secreto. Deus sempre estará com cada um de nós, sempre, inclusive no quarto secreto, inclusive nos nossos mais profundos segredos, os quais às vezes a gente nem compartilha com ninguém. Deus sabe, Deus está presente em cada canto da sua vida, e como um bom pai, neste lugar de segurança apresentado pelo profeta Isaías, somos alvos do olhar amoroso de Deus, do olhar amoroso de Deus. E aí a gente vai para o segundo ponto. O primeiro, portanto, no secreto Deus está. E Ele está como Ele esteve nessa profecia do profeta Isaías e como esteve na Páscoa judaica. Ele está nos dando segurança, mesmo quando estamos expondo e nos abrindo para o Senhor. Mas a segunda característica, Arnaldo, que eu quero destacar nessa manhã, é que o Pai não apenas está no secreto, como Ele vê. E aí eu vou pedir para o Juca pôr de novo aquele mesmo texto. Ele vê. Mas quando orarem, cada um vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai, em segredo. Então seu pai, que observa em segredo. Alguns vão dizer, algumas versões, vê em segredo, os recompensará. Como seres humanos, nós precisamos do olhar das pessoas. Vocês concordam comigo? Um bebezinho, o que ele mais procura? O recém-nascido? O olhar da mãe. Tem uma estudiosa que ela diz que nos primeiros meses de vida, a criança ela se entende a partir do olhar da mãe. É o olhar carinhoso, afetuoso da mãe que vai ditando toda a construção da vida daquele bebezinho. O olhar da mãe. Quando a gente se torna adolescente, o que a gente busca? O olhar dos amigos. A gente quer ter amigo na adolescência, não quer? Quer ter a patota, o grupinho. A gente quer, pais de adolescentes que estão chegando sabem disso. Quando você se torna um jovem adulto, você quer o olhar daquele que pode te contratar, não é? O olhar daquela pessoa que vai olhar para você e vai ver valor em você e vai dizer, eu tenho um emprego bom para você. O jovem, o que ele mais quer é encontrar o olhar de alguém que olhe e dê a destra para um trabalho. O pai e a mãe, e agora aqui eu me incluo, o que eu mais quero é o olhar dos meus filhos. Eu quero que eles olhem para mim, que eles me escutem. O avô e a avó, o que ele mais quer? O olhar da netinha. Nós desejamos ser vistos, não o tempo todo. Há momentos que a gente não quer que ninguém veja a gente, mas não para sempre. Já assistiu aquele filme Náufrago do Tom Hanks? Não é? Ele está lá sozinho numa ilha perdida, deserta, e aí ele pega uma bola de vôlei, Wilson, eu acho que chama, ele pinta simulando um rosto. De certa forma, Bruno, ele quer o olhar daquela bola. Ele quer que alguém veja a existência dele. Ele quer que alguém o perceba, para que ele possa ter uma sanidade mental, porque nós fomos feitos para a comunidade, porque nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, e Deus é relacionamento. O olhar é sempre importante, e nessa passagem é dito que o olhar de Deus recai sobre aqueles que estão orando no secreto. Isso é maravilhoso. O olhar bom de Deus está sobre nós, não apenas o reconhecimento dos nossos sonhos e anseios, mas também o bom olhar. Mateus 5-8, do capítulo 6, me encanta, porque ele diz que o nosso Pai que vem em secreto nos recompensará.
Se você tiver com sua Bíblia aberta, você vai ver que no verso 4, no verso 6 e no verso 18 é dito: e o seu pai que vê em secreto o recompensará. Mas daí, dona Conceição, quando eu li esse texto, preparando para a nossa meditação, eu fiquei com uma pulga atrás da orelha. A oração não é uma coisa que eu falo? Não deveria ser o seu pai que escuta em secreto o recompensará? O seu pai que vê em secreto não parece contraditório? Porque eu não sei de você, irmã Norine, mas quando eu oro eu uso palavras, na esperança que o pai escute as minhas palavras e tome alguma providência ou simplesmente as acolha. Mas aqui é dito que o pai vê. Nós somos vistos. A oração é mais do que as palavras que falamos. A oração diz respeito a se colocar na presença de Deus, vulnerável, aberto e estar com Ele. Sabe por quê? Como bons brasileiros de cultura latino-americana, nós somos de uma cultura oral. Eu estudando lá fora, uma vez perguntar, na verdade lá fora não, um professor lá da Colômbia, eu perguntei para ele, eu falei, por que nós não temos tantos escritos de teologia, como acontece no hemisfério norte, em outros lugares? E esse professor colombiano, ele falou assim: Paulo, as nossas tradições latino-americanas são majoritariamente orais. A gente passa conhecimento falando, contando histórias, por isso que não temos tantos tratados. Temos, mas não muitos. Fez sentido, é uma teoria que ele tem lá, e eu achei interessante. Mas como bons falantes, você concorda, Maria Alice, que às vezes eu consigo usar as palavras para me esconder atrás das minhas palavras? Tudo bem, seu Marcos? Tudo bem, graças a Deus. Olha, estou indo muito bem. Mas por dentro, Ana, não está nada bem. Mas eu uso as palavras para me esconder atrás das palavras. Você já fez isso às vezes? Usando a palavra para querer explicar, justificar uma situação, porque a pessoa pode ter compreendido errado, e aí eu estou todo cuidadoso. Tem gente que tem dificuldade até de escrever texto, no WhatsApp, porque como que a pessoa vai entender isso que eu escrevi? Então eu prefiro um áudio, para ela ver o tom da minha fala, porque as palavras muitas vezes elas são usadas para confissão, mas às vezes eu me escondo atrás delas. Quando Deus olha, Ele vê, e Ele vê tudo. Ele é que nem, não é, qual que é aquele que consegue ver atrás das paredes, né? Ele vê toda a nossa alma, Ele conhece. Então isso, num primeiro momento me expõe, mas pela fé num segundo momento me dá liberdade. João, me dá liberdade para confessar. Eu não preciso diante de Deus fazer o que às vezes eu faço diante das pessoas. Um pouco mais adiante, no Evangelho de Mateus, Jesus afirma que da criança vem o perfeito louvor. A criança não é aquela que está preocupada com performance. A criança não é a melhor apresentadora. A criança não é. A criança, ela fala, né? De certa forma, esse louvor está nessa pureza da criança que agrada ao coração de Deus. O Pai está no secreto, sabe, ou seja, Ele está lá, Ele sabe quem somos porque Ele nos vê. E sabe qual que é a boa notícia dessa manhã, Edu? É que esse Pai que está contigo no seu secreto e que te vê, Ele é bom, Ele é justo, Ele é reto, Ele é amoroso, Ele é misericordioso, Ele é presente. Então o olhar que está sobre nós, que muitas vezes nós buscamos nas pessoas, o olhar divino é esse, Marília, que pode purificar o meu ser, que pode rasgar a minha alma e fazer tudo novo na minha vida, porque diante dele eu posso me abrir. Nos dias de hoje, pessoas fazem esforços frenéticos para exibir-se nas redes sociais. Deus vê o que a gente posta e o que a gente também não posta. A disciplina da oração no secreto coloca o nosso departamento de relações públicas inteiramente nas mãos de Deus. É Ele quem acende a nossa candeia para que sejamos a luz do mundo, e é Ele que decide quando as nossas obras serão reconhecidas no serviço do reino e para a glória do Senhor. Glórias a Deus por isso, porque é Ele que vai mostrar até onde nós vamos. Eu tenho um amigo que ele fala que nós não temos que nos preocupar com a abrangência, mas com a profundidade. A profundidade da relação com Deus é essa que importa no meu trabalho. A abrangência do meu ministério é Deus que sabe. Entende? Se o meu ministério vai alcançar não sei quantas pessoas e vai ter tratado que vai entrar para a história, isso daí é com Deus.
Agora, o meu ministério, a profundidade, é isso que importa, o quanto eu vou me conectar com esse Salvador de uma forma transparente e verdadeira. Aí a abrangência, o Pai Celestial vai cuidar. Nesse ano, nós vamos falar muito sobre maturidade, sobre unidade e sobre a plenitude de Cristo. E o lugar fundamental da edificação do corpo de Cristo rumo à maturidade, à unidade, está no olhar de Deus sobre nós, que ilumina as nossas vidas e nos oferece espaço e condições para confissão, restauração e acolhimento. Sem confissão verdadeira diante do Pai, ele fica impotente de fazer a obra nas nossas vidas. Imagine que eu estou trabalhando com um adolescente, eu sei que ele está passando por uma dificuldade X, psicólogos estão aqui, se ele não abrir, se ele não der espaço, não tem como eu suportá-lo, apoiá-lo. É importante que ele fale, eu estou passando por isso, e aí ele deu a abertura do coração para a gente conversar. Eu tenho conversado com a Isara, ela tem um amigo que Deus tem colocado no coração, e ela está orando para encontrar estratégias de ter aquela chavinha que vai conectar a nossa vida em Cristo, né? Nesse sentido a gente tem que confessar, porque daí o Pai tem matéria para trabalhar. Por isso a confissão é tão importante, e a restauração acontece na confissão. Por isso que a primeira IPI de Curitiba, nesse trabalho de unidade, maturidade, segundo a plenitude a estatura de Cristo, ela envolve confissão de todos nós, porque são todos que vamos chegar, não é? Até que todos, lembra? Está ali. Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos, está no plural, refere-se ao sujeito todos, à maturidade. Então veja, todos nós estamos sendo convocados hoje a termos conversas francas com Deus no secreto do nosso coração. Não se esconder através de palavras, permitir que Deus nos veja porque Ele já nos vê, e abrir o nosso coração para a transformação. Nesse mês, eu quero te convidar a ficar atento ao olhar de Deus e não tanto ao olhar dos homens, porque o Pai vem em secreto, esse Pai é um Deus de milagres. Eu quero contar uma história para vocês, para tentar ilustrar um pouco do que eu estou falando, Zig. Tem um homem que já morreu chamado George Miller. Ele foi um pastor missionário alemão e ele se tornou muito notável pela dedicação que ele tinha com crianças desamparadas. Ele construiu muitos orfanatos, abrigou mais de 20.000 crianças no período de vida, sem nenhum recurso próprio, confiando apenas na provisão divina. Antes da sua morte, esse pregador afirmou que já tinha recebido mais de 5.000 vezes a resposta das orações que ele fazia no quarto secreto. Mais de 5.000 vezes o que ele tinha pedido. Eu não sei ao certo o que ele tinha pedido, mas até o final da vida, ele conta que mais de 5.000 vezes Deus tinha atendido esse pedido no secreto, que ele não saía pedindo e angariando. Segundo esse George Miller, desde o primeiro dia que ele entrou em seu quarto para orar, ele aprendeu mais sobre Deus do que os vários meses de estudo e recebeu força para a sua alma. Diz ele que leu a Bíblia inteira cerca de 200 vezes, muitas vezes de joelho. E ao longo da vida, ele atendeu mais de 20.000 crianças. Ele dizia o seguinte, abre aspas, ora, se um homem pobre, simplesmente por meio da oração e da fé, obteve, sem pedir nada a ninguém, os meios para estabelecer e manter um orfanato, a bênção de Deus serve de testemunho para fortalecer a fé dos cristãos. Está disposto a começar a orar mais por esses problemas que pipocam? A oração ela é contra-intuitiva em termos naturais desse mundo caído. Eu tenho um problema, a vontade é ir lá e atacar o problema e resolver o problema, às vezes antes mesmo de orar. Mas olhando a vida de George Miller, olhando a vida do próprio Cristo que nos deixou o exemplo, a oração ela tem um caráter utilitário também. A oração é sim poderosa. Orar por algo deve preceder a ação em relação a algo. Colocar diante de Deus. E o pastor Matias me ensinou no ano passado que não precisa ficar orando 1 hora por aquela coisa. Fale de forma sucinta e confie. E confie. O meu avô Mauro, ele conheceu o reverendo Jonas Dias Martins. Quem não é da IPI, ele foi um pastor muito importante na Alto Sorocabana. Ele
ele plantou muitas igrejas no norte do Paraná, não só da IPI, a Igreja Batista lá de Londrina, a Igreja Metodista, ele estava entre os plantadores, né? E ele era um homem de histórias de milagres sem fim, né? Eu acho que muitos aqui que são de IPI, da IPI da Gema, devem conhecer algumas histórias, mas milagre, Elcio, coisa assim. Vou contar uma história dele. Conta que ele estava indo a cavalo, ele pregava, né? E tinha muitos jagunços que queriam matá-lo, porque tinha muita gente se convertendo e isso estava impactando os negócios. E ele ia sempre numa mula, não sei se era marrom ou preta, mansinha, para essas fazendas. E aí certo dia ele ia para uma fazenda, ele estava indo, e a mula começou a não ficar mansa. Não dava para domesticar ela, não dava para poder montar nela. E aí ele parou na casa de um amigo, numa fazenda que ele já tinha trabalhado com a família, e falou: rapaz, eu preciso ir para lá, para aquela fazenda lá, mas a mula não está ajudando. Ele falou: não, pastor, faz o seguinte, pega a minha mula aqui, a branquinha, deixa ela aqui esses dias, ficar uma semana fora, eu vou amansar essa bichinha aí. Tá bom. E ele foi com a mula branca. E ele indo a cavalo lá, Raimunda, de repente ele percebe que tem gente meio que seguindo ele, meio que, né, olhando, e essas pessoas vão se aproximando até que chegam do lado dele. Falou: senhor, boa tarde. O senhor viu alguém aí montado numa mula marrom, preta? Eu não lembro qual que era a cor. Falou: não vi ninguém não. Rapaz, me falaram que ia passar por aqui um pregador, que ia pregar lá. Eu fui contratado para matar esse rapaz na mula marrom, na mula preta, e ele não está vindo. O que está acontecendo? Ele falou: entendi, rapaz. Eu estou indo lá para um cantinho, uma fazenda, quer me acompanhar? E aí 3 homens acompanharam ele, foram lá para a fazenda. Chegou lá na fazenda, ele começou a pregar, o Espírito Santo de Deus operou poderosamente, e aqueles 3 jagunços se converteram à palavra de Deus, ao Senhor Jesus. E ali nasceu uma das IPIs do Brasil, por jagunços, matadores, e ali começou o trabalho, e hoje é uma igreja formada. Então você vê, milagre, né? Isso é uma, tem um monte. A Pri deve conhecer vários, pastor Madeira, né? Conhecia essa, pastor Madeira? Mais ou menos. Aí meu avô um dia chegou no reverendo Jonas e falou assim: Jonas, rapaz, você tem tanta história linda, você tem tanta história bonita de poder que Deus usou, por que você não escreve livros sobre isso? Por que você não registra? Você já está ficando velhinho. Ele não estava cego ainda. E aí, parece que o seu Jonas tinha uma voz assim, bonita, forte, eu não conheci, infelizmente. E ele falou assim: não, Mauro, é perigoso. Por que perigoso? É perigoso para mim e para as ovelhas. Perigoso? Perigoso, porque eu vou achar que eu sou mais do que eu sou, e as ovelhas vão adorar a pessoa errada. Ele entendeu que as histórias dele é para a obra salvífica daquele momento presente, e que Deus não chamou para registrar para ele virar um mito, porque ele queria guardar isso em segredo, porque ele praticava a disciplina do segredo. Ele contou isso para meu avô ficava abobado, assim, falando: essas histórias tinham que ser contadas, e hoje elas são contadas na oralidade, algumas que ficaram, e tantas outras a gente não conhece, né? Eu não sei as histórias que Jesus vai nos dar aqui, mas eu sei que aqui no nosso meio tem pessoas como o reverendo Jonas Dias Martins. Tem pessoas que são cheias do Espírito Santo, e que o Espírito Santo pode pôr a boa mão, e elas terem muitas histórias para contar. Talvez na sua abrangência Deus não vai te chamar para escrever livros, talvez sejam histórias que ficam ali localizadas, mas se nós queremos chegar nisso daqui, irmãos, esse daqui é o nosso alvo. Nós temos que buscar a prática da oração no secreto, confiando a Deus que está no secreto. É sim um lugar de segurança, é um lugar onde Deus nos vê, onde nós podemos abrir o coração. O pastor Matias, ele costuma dizer que ele tem, não sei de que momento da vida dele, ele já era da metade do ministério para frente, que ele começou a escrever as orações dele. Eu acho que ele está no livro de número 20, eu não lembro lá. Ele falou que escreveu 2 livros durante o período aqui em Curitiba. E ele escreve, e ele fala que ele volta nas orações para ver as orações que Deus respondeu. Sim, não, espera, enfim, independentemente da resposta, né? Eu não comecei a fazer isso ainda, me sinto estimulado, ainda não consegui adquirir essa disciplina. Mas eu não sei qual recurso Deus vai colocar no coração do irmão ou da irmã. Esse é um recurso, tem outros. Mas a gente precisa orar, porque isso, Jesus não só falou para a gente fazer isso, como Ele também fazia. E a oração, ela é poderosa. Quarto, tameion, né?
era uma palavra naquele contexto grego, empregada para designar a sala-depósito onde se guardavam os tesouros das famílias. E aí eu pergunto, quais são os tesouros que Deus tem preparado para você no seu quarto? Quarta-feira passada, a igreja cristã iniciou o período chamado de Quaresma. Igrejas luteranas, anglicanas, presbiterianas, reformadas, a católica romana, eles tiram esse período antes da Páscoa para relembrar o caminho solitário de Jesus, mas não em termos de solidão, até a cruz do Calvário, chamada Via Crucis. E foi esse caminho solitário de Jesus que salvou a mim e a você. Que nós possamos, inspirados pela vida do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, revelar o amor à vida das pessoas, ter frutos a partir de uma vida verdadeira, no secreto, onde Deus nos vê e onde o Espírito Santo opera. E onde o Espírito Santo está, ali há liberdade. Que Deus te abençoe. Amém.